Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem e animado para a nossa agenda diária de Deus no momento do pastoreio. Vocês sabem que é um privilégio nós gastarmos tempo para conversar não sobre experiências, não sobre novas estratégias, ideologias, mas sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é imutável, ela é inerrante, ela é suficiente. Eu preciso te alertar, logo de início, que hoje nós vamos ler um dos capítulos mais tristes das Escrituras Sagradas. É verdade. Mas eu estou convencido de que capítulos assim, eles têm um potencial de um amadurecimento espiritual enorme para nós. Por isso eu te convido a ficar aí junto, a nós louvarmos e seguirmos nas Escrituras Sagradas, nessa agenda diária de Deus conosco. Vamos louvar? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus, que comanda os relâmpagos e os trovões, e dá ordem às chuvas
sobre as nações, que criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Louvado seja o Senhor. Privilégio nosso entoarmos os hinos de louvor e adoração ao nosso Deus. Na verdade, eu disse aqui no início, hoje nós vamos ler um dos capítulos mais difíceis das Escrituras. Eu vou lhe adiantar, é nesse capítulo que nós temos o rei da Assíria vindo para o reino de Israel do norte. Lembra que o reino de Israel da época de Davi e Salomão ele foi dividido? Jeroboão fica com a parte do norte, Roboão com a parte do sul, chamada Judá. Pois é, mais de 700 anos antes de Cristo, esse reino aqui do norte, do tal do Jeroboão, todos os líderes fizeram o que era mal perante o Senhor. Mesmo Deus tendo mandado profetas, veja que Elias, Eliseu, essa turma que nós estamos aqui analisando, eles eram profetas aqui para o norte, para esse Israel. Pois no nosso capítulo de hoje, Israel vai cair, vai tombar. O rei da Síria conquista de uma vez por todas, leva essa turma embora, faz uma miscelânea de gente nessa região de Samaria, que é a capital desse reino do norte. E esse capítulo, ele é a exterminação de Israel, considerado como Israel do norte. Vamos ler? Segundo livro dos Reis, capítulo 17. Começaremos no versículo 1. No ano do 10º de Acás, que era rei de Judá do sul, começou a reinar Oséias, filho de Elá. Ele reinou sobre Israel, esse Israel que Oséias, veja que esse Oséias não é o profeta, é o rei. Conquanto o profeta Oséias, que nós temos no livro da Bíblia, ele é contemporâneo desse período aqui, tá bom? Mas entenda aqui comigo, o último rei do Israel do norte se chama Oséias. Ele reinou em Israel, que eu estou chamando de Israel do norte, na capital, que era Samarias, por 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser. Salmaneser é o rei da Síria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Síria descobriu, achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a So, que era o rei do Egito,
E Oséias deixou de pagar o tributo para o rei da Assíria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Assíria o prendeu, encerrou em grilhões num cárcere. Porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu até Samaria e sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou Israel para a Assíria e os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, nas cidades dos Medos. Aqui então é a narrativa. Oséias foi esse último rei do norte. O texto diz que ele fez o que era mal. Toda a dinastia de reis do Israel, conhecido como esse Israel do norte, tem Judá ao sul, todos eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E o texto então diz que esse rei, Salmaneser, da Assíria, por conta dessa conspiração de Oséias, que tentou ir buscar auxílio no Egito, deixou de pagar o que estava acordado como tributo para o rei da Síria, ele veio e usou aquela estratégia de guerra. Ele sitia a cidade murada de Samaria, ali você não deixa entrar nem sair nada, acaba a comida, as coisas vão se definhando, até que a Assíria domina tudo. E diz o texto que eles levam toda essa Samaria, que era a capital, para a região da Assíria. E a gente vai ver nesse capítulo aqui, mas ao final, que o rei da Assíria pega um monte de gente de outras nações que ele já tinha conquistado e leva para lá. Ou seja, ele usa a estratégia dessa miscigenação tão poderosa nesse Israel do Norte que simplesmente ele se perde. Vocês sabem que na divisão tem vários detalhezinhos aqui, mas de uma maneira mais objetiva, o reino do norte ficam 2 tribos, Judá e Benjamim, e no reino de Israel do norte ficam 10 tribos, e esse capítulo aqui é o encerramento dessa dinastia, fruto de uma rebelião de Jeroboão, uma guerra civil na época do filho de Salomão, que foi Roboão. A partir de agora a gente vai ler a causa do cativeiro. Por que isso aconteceu? Por que Deus deixou? Te prepara, viu? Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor tinha lançado de diante dos filhos de Israel, e também andaram nos costumes estabelecidos por esses reis que vieram antes de Oséias, esses reis de Israel do norte. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram-se para si colunas, postes ídolos em todos os altos outeiros, debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso a todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira. Serviram os ídolos, dos quais o Senhor tinha dito, não façais essas coisas. O Senhor advertiu a Israel, advertiu a Judá, por intermédio de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo, voltai-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que vos prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, eles não deram ouvidos. Antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram os estatutos, rejeitaram a aliança que fizera com seus pais, como também as advertências com que protestara contra eles.
seja, eles rejeitaram os estatutos de Deus, a aliança de Deus, as advertências de Deus. E eles seguiram ídolos e se tornaram vãos. Eles seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor havia ordenado que não imitassem. Desprezaram os mandamentos do Senhor, fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram poste ídolo, adoraram todo o exército dos céus e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos, suas filhas, como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhação, criam em agouros, venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra o Israel do norte, e o afastou da sua presença. E nada mais ficou, senão a tribo de Judá ao sul. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Eles também andavam em maus costumes de Israel. Pelo que o Senhor ao final rejeitou toda a descendência de Israel, os afligiu, os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e o fez cometer este grande pecado. Assim, andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor se afastou de Israel e afastou Israel da sua presença. Como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até hoje. Eu disse que era triste, né? E olha que nós lemos só metade do capítulo. Mas é muito revelador sobre a causa, né? Qual é a causa da perdição? Quais são os ingredientes da derrota? Conquanto muito doído, nós precisamos extrair essas lições aqui para as nossas vidas. E eu quero então tentar extrair algumas aqui para você. Primeira coisa que Deus fala como causa é a ingratidão. Na verdade, ele diz: vocês se esqueceram do que eu fiz por vocês. É o que Deus diz a partir do 7. Eu sou o seu Deus. Eu fiz vocês subirem da terra do Egito. Eu fiz vocês serem libertos da mão do faraó. Preste atenção. Uma marca do caminho da derrota é a ingratidão. É você não lembrar os feitos do Senhor. Você só tem olhos para criticar. Você só tem olhos para se esquecer da bondade de Deus e você só foca naquilo que está ruim. Quando o texto, depois de dizer que o rei da Síria, ao final, dominou todos eles em Samaria e levou para a Síria, ele começa dizendo: tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Deus. Que Deus? O seu Deus. O Deus que os fizera subir da terra do Egito. O Deus que os fizera subir de debaixo da mão do faraó. Queridos, a Bíblia, preste atenção no que eu vou dizer, porque esse é um princípio espiritual. A Bíblia diz que nós precisamos ensinar a nossa mente e o nosso coração no que pensar, no que refletir, no que meditar.
Velho Testamento, Lamentações, capítulo 3, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pula para o Novo Testamento, Filipenses 4, lá, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, olha aqui para mim, eu não quero desconhecer as dificuldades ou lutas que você enfrenta. Não desconheço. Mas eu queria te convidar a você trazer à memória o que te dá esperança. Lembra do amor de Deus. Primeiro, quem nos dá a vida? O Senhor. Quer ver uma coisa? O ar que nós respiramos. Não sei se você lembra, algo que me chamou muita atenção, sabe o que foi? Na época da pandemia, as pessoas desesperadas procurando uma UTI, em alguns lugares 100% de lotação, não tinha como, e as pessoas queriam pagar R$10.000 por um dia de respiração. Uau! Você acha que nós devemos ou não agradecer o Senhor pelo ar que respiramos? Às vezes nós cometemos esse erro. Eu quero falar com você que já teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Todas as vezes que a sua mente e o seu coração forem assaltados pelas complicações e dificuldades da vida, lembra quem é que te livrou da condenação eterna. Lembra quem é que abriu seus olhos espirituais. Lembra quem é que te ajudou a ver que você estava perdido. Lembra quem foi que, quando você não merecia, deu a vida por você. Lembra quem pagou a sua dívida, quem foi condenado pelos seus pecados. Lembra quem é o Senhor da sua vida. Lembra quem prometeu que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Lembra quem tem a eternidade, onde não há choro, onde não há ranger de dentes, onde não há tristeza. Lembra! Porque quando você para de lembrar da salvação, da condição perdida, escravizada que você tinha, você entra no círculo da derrota. Segunda coisa que nós temos aqui, que é a marca da derrota. Eu vou chamar de idolatria, mas às vezes eu temo quando a gente usa esse nome, porque quando a gente usa idolatria, talvez isso não atinja o seu coração. Então eu quero falar de idolatria muito mais como uma assimilação do mundo. Queridos, é muito curioso, porque quando o texto diz que eles serviram outros deuses, várias vezes o texto diz que a chave que estava na mente e no coração desse povo que está no círculo da derrota era de parecer com o mundo. Veja, eles seguem outros deuses, isso é idolatria, mas eles andam nos estatutos das demais nações. Versículo 8. Eles fizeram como as nações que Deus tinha expulsado, no versículo 11. Eles aqui, ó. Eu tinha anotado aqui. Sim, versículo 15. E seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Queridos, que negócio forte. Preste atenção, preste atenção. Conquanto nós estamos aqui com o cerne da idolatria, me permita mergulhar nessa inclinação odiosa, que é um laço. Preste atenção no que eu vou dizer. Nós somos muito mais influenciados pelo meio em que nós estamos do que o que a gente pensa.
Esse povo, queridos, foi liberto do Egito, caminhou pelo deserto. Eles nunca tinham ouvido falar de Baal, de Moloque, Astarote, Baalins, postes ídolos. Mas lá na terra prometida, depois que eles se instalam, esse é o jeitinho das pessoas em volta. E é curioso, gente, como nós caímos nesse erro. E nós caímos porque a gente não percebe o perigo. E é nessa inclinação que surgem aqueles argumentos. Mas todo mundo faz. Mas não tem nada a ver. E aí, queridos, deixa eu ser o mais claro com você. Você começa a querer fazer as festas de aniversário dos seus filhos igual o mundo faz festa de aniversário para os filhos. Você quer fazer festa de aniversário de casamento como o mundo faz festa de aniversário de casamento. O seu lazer passa a ser o lazer que o mundo que não conhece a Deus tem como lazer. É o que está acontecendo aqui. Veja, eles seguiram essas nações que estavam em volta, que Deus tinha dito para não imitar. Vocês sabem que essa é uma grande explicação de todas aquelas ordenanças que Deus dá para o povo de Israel? Não come dessa forma, só come desse jeito. Não veste dessa forma, só veste desse jeito. Não age. Para que tanta coisa? É o jeito didático de Deus dizer: vocês são um povo diferente. Queridos, nós precisamos aprender a ensinar aos nossos filhos, ao nosso coração, de que o povo de Deus é um povo diferente. Ele não é como o mundo à volta. Talvez hoje a sociedade não esteja aí entregue a Baal, Baalins, postes ídolos, Astarotes, Moloque. Mas os deuses desse século estão aí. E nós lemos coisas como essa, um povo que sacrificou os próprios filhos e filhas como oferta a deuses estranhos. Você fica... Oh! Não fique não. Porque ainda hoje nós vemos muitas pessoas simplesmente entregando os seus filhos para deuses desse mundo. Enviamos os nossos filhos para o meio de tudo que não presta, porque um Deus desse mundo talvez já tenha cooptado a nossa mente. E a gente acha que o que vai fazer os nossos filhos serem alguém é talvez o status, né? É o poder, é o dinheiro. Isso é tão forte, eu vou só dar um exemplo. Às vezes, no afã de verem os filhos, ele tem que entrar na melhor faculdade, é o melhor curso, se talvez para isso você precisar colocá-lo para estudar todos os finais de semana, e ele passa um ano sem nem vir à igreja, ele lê todos os livros de todas as matérias, mas simplesmente não lê as escrituras, você fica em paz. Sabe por quê? Não, porque está estudando. Não está entregando os filhos? Não está entregando para o mundo? Tá. Nós fazemos isso de uma maneira muito maior do que o que a gente pensa. Aí você começa a se vestir como o mundo, você começa a querer ter lazer, prazer, as festas, tudo como o mundo, pensar como o mundo, e você fica, mas o que tem? Tem nada a ver. E esse aqui é o pior problema, tá? Eu vou dizer qual é o pior problema. O pior problema é você vive igual o mundo, mas fica dizendo, não, mas eu sirvo a Deus. Não, eu ainda vou domingo para a igreja. Dou até o dízimo. Às vezes eu até assisto um momento de pastoreio. Queridos, esse é o grande erro. Me permitam ler aqui uma coisa assim que deixa claro o caos que é essa mistura. Quando a Síria leva, ela manda gente da Síria, da Babilônia, para a região lá de Samaria. Aí acontece uma curiosidade, porque Deus manda leões, e esses leões são bravos. E eles começam até a atacar muitos desses que estão tomando conta ali dessa região de Samaria. Aí o rei da Síria, que é o instinto do mundo, ele faz o seguinte, ele manda pegar uns sacerdotes,
para ir para lá, para Samaria, para ensinar o povo a adorar o rei da terra. Porque eles tinham aquela lógica, né? Cada terra tem um Deus. Certo? O que aconteceu, gente? O que aconteceu? Criou uma miscelânea, uma mistureba, uma bagunça odiosa. Quer que eu leia para você o que é miscelâneo, o que é bagunça odiosa? Eu vou ler, versículo 33. De maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Você entendeu? Qual que é a solução para muitas pessoas? Eu já vi isso. Gente dizendo, né? Não, eu vou em todas as religiões, sabe? Eu busco todas as religiões, sabe? Porque a lógica da pessoa é mais ou menos assim. Rapaz, se eu apelar para tudo, se eu disser que eu gosto de tudo, se eu disser que eu respeito tudo, no final vai ter algum caminho bom para mim. Esse é um dos maiores enganos. Uma coisa que fica claro é que o Deus verdadeiro, ele tem uma característica. Além de ser o único Deus verdadeiro, ele precisa da inteireza do seu coração. Ele é exclusivo. Veja, Deus é muito mais do que essa fidelidade num casamento. Como é que as pessoas fazem? Elas querem estar dizendo que tem uma aliança com Deus, mas você vai olhar a carteira delas, tem foto de outra mulher. Ou seja, a pessoa anda como o mundo, mas diz que é casada, que tem uma aliança com Deus. É mentira. Deus aqui faz questão de dizer que esse culto misto dos samaritanos está aqui, a partir do 29 até o final. Diz que eles resolveram fazer isso. Eles misturaram. Vocês querem ouvir a quantidade de Deus estranho que tinha? Ó, a partir do 30. Os babilônios tinham qual Deus? Sucote Benote. Os de Cuta tinham qual Deus? Nergal. E os de Amate? Azima. E os aveus? Nibás e Tartak. E os sevarvitas? Adrameleque e Anameleque, que eram deuses de Servavaim. Vocês estão vendo? O que aconteceu? Esse caos. Querido, deixa eu dizer com todas as palavras. Vocês não podem servir a dois senhores. Eu não posso servir a dois senhores. Jesus, quando traz esse ensino de não poder servir a dois senhores, ele disse que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, né? Talvez porque Jesus sabe que essa é uma possível grande inclinação do nosso coração. Queremos dizer que servimos a Deus, mas nós servimos ao mundo. Queremos ser iguais ao mundo. Achamos que ser alguém é conquistar aquilo que é aplaudido pelo mundo. Querido, olha aqui para mim. Foi assim que o povo do Israel do Norte provocou a ira do Senhor. E foi assim que eles entraram nesse ciclo da derrota. No fundo, o que está por trás disso? O que está por trás desse caminho de ingratidão? O que está por trás desse caminho, dessa assimilação idólatra, que é você se tornar igual à sociedade onde você está inserido? O que está por trás eu vou colocar como um terceiro pecado do caminho da derrota, que é a incredulidade. A incredulidade. O texto lá no início que nós lemos, onde ele está dando as razões, ele fala no versículo 14 que esse povo não deu ouvidos à voz de Deus. Eles se tornaram obstinados em fazer o que eles queriam, que era igual os que estavam à sua volta. E o texto diz que então eles fizeram como seus pais que não creram no Senhor, seu Deus. No fundo, eles tinham a religião, eles tinham os ritos, eles tinham de alguma forma esse esforço de dizer que temiam a Deus. Mas eles não criam de verdade. Essa lógica perversa de deixa eu atirar para todo lado.
A incredulidade, ele é um pecado que anestesia. A incredulidade, ele é um pecado que rouba de nós o privilégio de entender quem Deus é. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é eterno. Deus criou todas as coisas. Deus já é pleno de amor na Trindade. Mas Deus tem um plano de extravasar esse amor. Deus cria o ser humano como uma maneira de glorificar o amor dele. E Deus escolhe um povo, como diz Deuteronômio 7, não é porque é o maior, não é porque é mais forte, é simplesmente porque é amor. E Deus caminha com esse povo como um pai que caminha com os filhos, que ensina pela sua sabedoria o que vai abençoar os filhos. Muitas das vezes, quando os filhos não conseguem entender. Mas filhos, quando se tornam rebeldes, obstinados, eles fazem isso porque eles começam a dar ouvidos ali aos demais da idade. E eles não confiam mais na palavra do Pai. Eles não confiam na sabedoria, no amor e no cuidado. Esse é o mesmo erro nosso. Quando nós achamos que a Bíblia é algo arcaico, a Bíblia é para um povo antigo, a Bíblia tem que ser relida, reinterpretada, com novos óculos. Quando isso acontece, é a incredulidade que tomou conta do seu coração. Você já não mais consegue crer em Deus, crer na sua palavra, e você se torna presa fácil para essa assimilação do mundo. Você esquece a bondade, a misericórdia, a eternidade, a salvação do Senhor, e você não tem a fé genuína, que é a fé num Deus que proveu salvação. O texto termina de modo muito triste, porque ele termina dizendo que em Samaria todas essas nações eram sincréticas. Esse nome esquisito, sincretismo religioso, é isso. É quando as pessoas vivem igual o mundo, adoram as coisas como o mundo adora e diz que adora a Deus e mistura tudo. Isso é sincretismo religioso. O texto diz, assim essas nações... vou começar no 40. Não deram ouvidos, antes procederam segundo o seu antigo costume, e essas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais no passado, assim também fizeram seus filhos, os filhos dos seus filhos, até o dia de hoje. Não é triste? Ingratidão? Assimilação com idolatria? Incredulidade? Esse é o círculo da derrota. Eu anotei aqui, eu falei para vocês que o rei é Oséias, mas o profeta Oséias, ele era profeta, né? Nesse tempo. Ele escreve, olha, dá vontade de chorar o que ele escreve sobre esse momento aqui. Ele escreve sobre o amor de Deus e ele escreve sobre o que aconteceu com esse povo aqui de Samaria, que é o Israel do Norte, né? Oséias 11, a partir do versículo 1, diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito eu chamei o meu filho. Quanto mais eu chamava, tanto mais iam embora da minha presença. Eles sacrificavam a Baalins, queimavam incenso a imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. É como se ele estivesse falando que é meu menino. Efraim é uma das tribos. Eu tomei-o nos meus braços. Mas não atinaram que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas
atraí o meu filho com laços de amor. Eu fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. Eu me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio, Salmanaser, lembra? Será o seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Percebem? Oséias fala como sendo Deus dizendo. É como se fosse a revelação de Deus como pai olhando para o seu menino que ele tanto amou, que ele libertou, que ele nutriu, que ele ensinou, e vendo o menino obstinado em ser rebelde e querer se aliar com os outros que estão à sua volta em costumes e práticas que são abomináveis. Não quer adorar o Senhor. O que Oséias diz que é o que faltou para eles? Converter o coração. Eu quero caminhar para o final com essa palavra. Tanto em 2 Reis 17 como em Oséias 11, a gente ouve que Deus manda profetas para conclamar o povo de Israel a se converter dos seus maus caminhos. Queridos, todas as vezes que nós abrimos as Escrituras, todas as vezes que nós falamos, é um jeitinho de Deus confrontar o seu coração. Para você abandonar o que não presta. Para você se voltar somente a Deus. Queria falar com você que não gosta do Velho Testamento. Acha que é muito triste. Ou parece que Deus é bravo demais. Deixa eu te dizer uma coisa. O Velho Testamento é uma benção. A gente lê um texto desse e a gente percebe duas coisas. A inclinação do ser humano para o que não presta, para o pecado, ela é enorme. Essa inclinação para imitar quem está à volta, para se desviar dos caminhos de Deus, ela é uma inclinação enorme no coração do homem. Mas a outra coisa que nós aprendemos no Velho Testamento é que isso é abominável diante de Deus. Uma coisa que nós aprendemos ao ler capítulos como esse é que Deus não pode compactuar com o pecado. Não caia nessa conversinha de que está tudo bem, Deus é um senhor velhão no canto de uma sala, dizendo está tudo bem, tudo é amor, é amor. Não, textos como esse dizem que essa inclinação de pecado perniciosa, idólatra, que eu e você temos, ela exige condenação. E textos como esse servem para mexer com as nossas estruturas, para a gente perguntar, será que não sou eu que não tenho coração grato? Será que não sou eu que estou sempre achando ruim, sempre criticando? Será que não sou eu que estou parecendo cada vez mais com a sociedade? Será que não sou eu que falo que sirvo a Deus, mas no fundo eu não creio? Será que não sou eu? Porque essas inclinações de pecado, elas precisam atrair uma condenação. E quando eu termino de ler textos como esse, lá no fundo eu percebo essa condenação era para mim. E o enredo das Escrituras é exatamente para nós lermos textos como esse, e chegarmos à conclusão, não é suficiente para nós uma ajudinha, não é suficiente para nós um conselho, não é suficiente para nós uma orientação. Não é. Nós precisamos desesperadamente de um Salvador.
Textos como esse precisavam trazer para nós aquele desespero, como quem diz: eu preciso de um Salvador, senão eu vou cair nos mesmos erros do Israel do Norte. Eu vou me abraçar com tudo que não presta, vou viver como essa sociedade, vou ser um crítico ácido de tudo. Eu não vou crer. Eu preciso de um Salvador. E a beleza que o Velho Testamento é todo para te mostrar que você precisa desesperadamente de um Salvador. E a Bíblia diz que ele veio. O nome dele é Jesus. Eu e você, por conta dessa inclinação perniciosa de pecado, nós merecíamos condenação. E como a nossa afronta é contra um Deus eterno, merecíamos condenação eterna. Quando Jesus entra na cruz do Calvário, ele está tomando o nosso lugar. Queria terminar te lembrando uma coisa muito bonita sobre redenção. Você sabe qual é o lugar que aconteceu toda essa derrota? Que aconteceu toda essa mistura? Que aconteceu toda essa idolatria? Toda essa abominação? Você lembra o nome desse lugar? Samaria. Samaria. É por isso que quando você chega no Novo Testamento e você estuda, você vai ver que aqueles que eram judeus, eles nem passavam pelo território de Samaria. Por quê? Porque era esse território sincrético, esse território da mistureba, se envolvendo com tudo que não presta. Era, aos olhos de qualquer um povo sem esperança. Mas quem é que certa feita disse: Pera, eu quero passar por Samaria? Quem? Eu vou dizer Jesus. É exatamente para esse tipo de gente que fez tudo o que não presta, entregaram os seus filhos para o mundo, se voltaram a tudo que era abominável a Deus. É para lá que Jesus diz: eu quero passar em Samaria. É em Samaria que ele faz questão de ter um encontro na beira de um poço com uma mulher dessas, que vive como o mundo quer. Completamente destruída na sua vida moral. Mas é para lá que Jesus vai. E o que Jesus diz para aquela mulher em Samaria é o que ele diz para mim e para você. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede, porque a água que eu lhe der vai ser nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Textos como esse precisam ser como um espelho, mostrando que nós, sem o Senhor, nós estamos completamente perdidos e nós merecíamos uma condenação eterna. Se Deus fez isso com aquele povo, era para fazer conosco. Mas tem uma esperança. É você ter um encontro com Cristo. É você se alimentar da água, do pão, da palavra que o próprio Jesus tem. E convencido dos seus pecados, entender que foi necessário que ele recebesse a condenação, recebesse a ira, enfrentasse o inferno no seu lugar. E quando você se torna um com Cristo, você entende a salvação. E a salvação é tão mais deslumbrante quanto mais você entende a perdição que você está. E o mesmo Jesus que foi visitar os samaritanos, ele nos visita hoje, trazendo salvação, trazendo essa água aqui. A água de Cristo em nós é essa fonte que jorra para a vida eterna. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tanto do judeu, como do grego, do samaritano, mas de todas as nações até os confins da terra. Vamos orar. Deus querido, texto duro, difícil, mas ele é necessário. Que o Senhor mexa com as nossas estruturas. Quem está à beira da condenação é quem ainda não teve encontro com o Salvador.
Mas eu te louvo porque o enredo das Escrituras nos leva até Jesus. Se houve esperança para os samaritanos, num encontro com Jesus, então há esperança para nós. Que o Senhor Jesus mude a nossa identidade, aplique em nós a salvação. É o meu pedido e a minha oração em nome de Jesus. Amém. Querido, para encerrar, quero orar contigo pelos seus pedidos especiais. Pai querido, meu desejo agora é me unir aqui com essa pessoa querida que tem se angustiado, afligido com esse assunto que nós junto agora estamos apresentando no teu altar. É o Senhor quem diz, para quem está sobrecarregado e pesado, entregar o fardo para o Senhor. Aquele aqui que não sabe mais o que fazer em relação a algum relacionamento, aquele que não sabe mais o que fazer em relação a alguma grande complicação financeira, aquele que não sabe mais o que fazer em relação a alguma questão de saúde. Nós queremos dizer aqui para o Senhor que a gente não consegue carregar esses fardos, nós precisamos entregá-los ao Senhor. Por favor, Pai, intervém, cuida, guia, abençoa. É o meu pedido, Pai. E ao final, abre os nossos olhos. Assim como orou o salmista, sonda o nosso coração e prova os nossos pensamentos. Veja se há algum caminho mau, mostra para nós e nos guia no caminho eterno do Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade
ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano